Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos em mais uma série especial do podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Bignon. Eu tenho o prazer de começar essa série falando para você sobre o meu novo livro que eu produzi e estou lançando agora no ano de 2021. O livro Revelações Originais do Salmo 23. Na verdade, muitos de nós achamos que porque decoramos um salmo da Bíblia, um capítulo, ou mesmo um versículo, e nós então decoramos e falamos na igreja, citamos para alguns amigos, falando nas nossas rodas de conversa, ou mesmo compartilhando este texto bíblico nas redes sociais, nós muitas vezes temos a ilusão de que nós o conhecemos bem. Bom, o fato de memorizarmos esse texto, isso não quer dizer que nós o compreendemos em profundidade. Esse, portanto, é o meu objetivo ao publicar o livro Revelações Originais do Salmo 23. Na verdade, nós não conhecemos em profundidade o que esse salmo nos ensina. Sim, o salmista Davi escreveu esse salmo com o intuito de trazer para nós uma revelação muito íntima de quem Deus é e de como o nosso Deus se revelou na história da humanidade, em especial o modo como ele se revelou para o povo de Israel, o povo que ele escolheu. E nós também, como cristãos, fazemos parte de Israel e somos então também alvo das bênçãos e das promessas que o Senhor Deus nos fez no Salmo 23. Bom, se você tem interesse em conhecer todas as pepitas de ouro espirituais que eu consegui minerar no Salmo 23, esta série de podcast, que é baseada no meu livro, também foi feita plenamente para você. Então, aproveite. A partir deste primeiro episódio, você vai começar a conhecer algumas pepitas de ouro do Salmo 23. E nesse primeiro episódio, eu já quero chamar a sua atenção para o prefácio que eu convidei o meu grande amigo, o professor Samuel Monteiro, para estar produzindo para o meu livro. E é interessante que ele pôde também me ajudar com a revisão da língua hebraica, porque de fato ele fala o hebraico de modo bastante fluente. E ele também criou o site Hebraico Pro, que eu inclusive recomendo você, como recomendo aos meus alunos também, para que estejam
visitando o site hebraico.pro. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e os seus estudos da língua hebraica. Então, falando sobre o prefácio que o nosso querido professor Samuel Monteiro escreveu para o meu livro, ele intitulou Uma Joia Rara. Em determinado ponto, ele fala o seguinte: todo o livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Você que lê esta obra agora, saiba que tem algo raro nas mãos. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem ao lermos o tão famoso Salmo traduzido para diversos idiomas. E o professor Samuel Monteiro continua falando o seguinte no seu prefácio: numa época onde se tenta falsificar o sentido das Escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico, que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23, quando entendidas no seu idioma original, em seu local original e em seu tempo original também. Então é interessante o que o professor Samuel Monteiro escreveu nesse prefácio sobre o livro e o meu esforço em traduzir para a nossa geração algumas pepitas de ouro que de fato fazem toda a diferença na nossa compreensão do Salmo 23. Assim como apontou o professor Samuel, eu me esforcei então para simplificar alguns conceitos da língua hebraica. E então você pode minerar juntamente comigo esses conceitos e tomar todo o conhecimento do que o salmista realmente nos quis revelar sobre o caráter de Deus, sobre a nossa condição humana como ovelhas do Senhor e também a nossa dependência total de Deus. Aliás, essa é a palavra-chave que eu escolhi para que possamos entender o Salmo 23. Essa questão de negarmos a nossa autossuficiência e reforçarmos do quanto dependemos de Deus para podermos sobreviver nesse mundo tão hostil à nossa fé cristã e também ao nosso modo de querer servir ao Senhor através do nosso estilo de vida. Bom, logo na introdução do meu livro, eu quis trabalhar o seguinte: uma vacina contra o vírus da minha autossuficiência, bem dentro daquilo que eu escolhi como chave interpretativa do Salmo 23. E você vai ver o quanto o Salmo 23 realmente nos fala nessas duas metáforas que ele traz, essas duas imagens que o Salmo 23 traz para nós leitores, e nessas imagens ele tem uma única mensagem: a nossa dependência total de Deus. E é isso que eu trato em todo o meu livro. Eu cito inclusive na introdução uma epígrafe retirada da Bíblia Pastoral. Quando o homem se torna autossuficiente, se rebela contra o projeto de Deus e faz o seu próprio projeto, que é a liberdade e vida somente para si mesmo. Eu achei muito interessante essa frase, porque ela, de fato, resume uma verdade profunda no reino espiritual. Então, nessa introdução, eu começo a falar sobre a questão de como a Covid trouxe para nós, seres humanos, esse sentido, de completa dependência de Deus. Porque, de fato, muitos de nós, inclusive, achamos que podemos passar por essa vida, por esse mundo, sem estarmos tendo nenhum tipo de problema ou sofrimento. Isso é um engano. Na verdade, é um pensamento até de gente imatura, porque pessoas que já alcançaram maturidade na vida sabem o quanto nós sofremos
e o sofrimento muitas vezes nos traz aprendizado. Bom, a autossuficiência humana, ou pelo menos a ilusão dessa autossuficiência, ela é totalmente quebrada quando nós levamos em conta o quanto dependemos das outras pessoas para sobrevivermos e também o quanto dependemos de Deus. A pandemia de Covid-19, que nós enfrentamos desde 2020, tem trazido para nós cada vez mais essa verdade sendo sublinhada, sendo evidenciada. E muitos que achavam que por sua riqueza, pelo seu sucesso pessoal, poderiam inclusive enfrentar qualquer tipo de problema, na verdade você pode perceber o quanto isso é uma ilusão e de fato tem trazido muito sofrimento para muitas pessoas de posses inclusive. O quanto gente famosa, gente muito rica, que tem muito dinheiro, e uma vida social bastante relevante para a sociedade, bastante admirados, inclusive, o quanto eles vivem mal. Para poder dormir, por exemplo, vivem a poder de remédio. Não conseguem ter uma felicidade. E a gente percebe isso ao longo da nossa história. Isso é sinal de maturidade. Mas olha só, muitos de nós não percebemos o quanto dependemos tanto dos outros para poder termos uma vida feliz aqui na Terra, quanto muito mais dependemos de Deus. E essa é uma verdade que nem todas as pessoas têm o desejo de descobrir e de reconhecer. Então, nessa série de episódios sobre o Salmo 23, eu quero falar para vocês o que eu descobri e que está relatado com bastante detalhe nesse meu livro, Revelações Originais do Salmo 23. Nesse primeiro episódio vamos ficar por aqui, mas eu quero convidar você tanto a me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho, por exemplo, um grupo no Telegram chamado Exegese e Exposição, que tem bastante materiais ali para que você possa estudar o seu grego, o seu hebraico e a Bíblia também de um modo geral. Tem muito material bom ali que você vai achar interessante ter acesso. Então busque Exegese e Exposição no Telegram. Mas se você prefere conhecer o meu trabalho apenas aqui nos podcasts ou em vídeos também, você pode acessar o meu canal do YouTube e então acompanhar os meus estudos bíblicos e exegéticos tanto em vídeo quanto também no seu agregador de podcast preferido. E caso você também tenha interesse em entrar para um grupo especial de estudantes da Palavra de Deus, por apenas R$10 mensais você faz uma assinatura Hotmart Sparkle e você tem acesso então a muito material exclusivo que eu não coloco de modo aberto para as redes sociais. Vale a pena, é um valor muito pequeno para o tanto de conhecimento que você terá nesse grupo do Hotmart Sparkle. Então vamos ficando por aqui. Espero você então no próximo episódio dessa série especial Revelações Originais do Salmo 23. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.